este mesmo Congresso Nacional, com os deputados federais e com os senadores que foram eleitos, terá um tipo de comportamento com Bolsonaro na presidência, ou teria, no caso, e terá outro com o presidente Lula. Ou seja, o jogo dialético ou de freios e contrapesos entre os poderes, que é íncito ao nosso regime constitucional, vai garantir que o Congresso Nacional tempere um pouco o seu conservadorismo. A vitória do Lula, que virá, puxa um pouco o Congresso mais ao centro, e do que uma vitória do Bolsonaro, que empurraria esse Congresso mais para a direita. Então, eu creio que teremos, sim, dificuldades, mas não são intransponíveis, e o bom diálogo, a boa prática parlamentar vai garantir a maioria necessária para que a gente possa implementar as medidas que o Brasil hoje precisa, de reformas sociais, de políticas sociais, algumas reformas institucionais, e fazer um governo de pactuação nacional. Vamos fazer um exercício de imaginar o apocalipse, embora não o desejemos, mas é o que ocorreria. Em primeiro lugar, porque nós teríamos a concentração de poderes na mão de um só homem. E não é qualquer homem, é um homem que tem somente uma regra, aquela segundo a qual regras não existem. Então, é um desatinado, é um desvairado, e ele concentraria nas suas mãos o poder executivo, teria uma sólida maioria parlamentar, como mencionei há pouco, porque traria com orçamento secreto, enfim, todo esse campo ideológico jamais à direita, e, com certeza, patrocinará medidas de retaliação e de agressão ao Supremo Tribunal Federal para intimidá-lo e para alterar a sua composição e formar maioria lá, alinhando os três poderes com um projeto despótico de poder. Isso é nocivo ao Brasil, politicamente, socialmente e economicamente, por duas razões. A primeira, isso vai gerar muita instabilidade institucional e, portanto, a economia brasileira, como nesses anos andou muito mal, vai continuar andando mal por conta dessa condução dessa gente. E, por outro lado, uma péssima repercussão internacional, inclusive porque, nesse quadro apocalíptico, o Brasil manteria esse descompromisso abjeto com as questões ambientais. Então, seria realmente um apocalipse sobre todos os aspectos que mencionei, e por isso mesmo luto muito firmemente para que isso não aconteça. E para quem tem dúvida, para quem pode achar que meu cenário é um cenário muito catastrofista, eu lembro a pandemia. Quem poderia imaginar um presidente da República rindo de pessoas asfixiadas? Quem poderia imaginar isso? Pois aconteceu. O Jair Bolsonaro, presidente da República, ria, fazia piada e, pouco caso, deboche, quando pessoas morriam asfixiadas em hospitais do seu país. O que pode ter de mais apocalíptico do que isso? Eu acho que o julgamento já houve, né? O julgamento nas urnas no primeiro turno. Eu gosto muito do Ciro, respeito muito ele, é um quadro preparadíssimo, mas acabou por cumprir um papel menor do que poderia, exatamente por conta de uma tática eleitoral desacertada, uma tática eleitoral equivocada. Então, eu acho que o PDT continuará a ser um partido muito importante no Brasil, muito importante para o nosso campo, e o Ciro vai continuar a ter um papel importante e espero que se realinhe progressivamente ao nosso campo ideológico e, com isso, volte a contribuir de modo mais significativo, como ele já contribuiu em outros momentos.